Começando agora o nosso podcast Ponto de Corte, um podcast que é feito conjuntamente com o site Plenário Mato Grosso, também o grupo TV Jurídica. Quero agradecer todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, que está acontecendo nesse momento ao vivo. E hoje uma convidada muito especial, a doutora Tatiane Barros Ramalho. Eu estava vendo o histórico dessa super mulher aqui, muito interessante. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, Elisângela, Ednei, está aqui no Ponto de Corte, falando um pouquinho, né, da trajetória do Instituto, da trajetória na advocacia, né, dessas lutas, dessas batalhas, né, que a gente vem travando na área da infância e juventude há mais de 15 anos, na área da mulher, em defesa, né, dos vulneráveis, né, que é aí o que acalma nosso coração. Então, eu fico muito feliz e muito agradecida de estar aqui com vocês. Eu estava falando aqui para a doutora, antes da gente entrar no ar, o quanto eu sou apaixonada assim, por histórias de mulheres aguerridas, histórias de mulheres que têm feito a diferença na sociedade. Eu vou pedir para o Tiago colocar aí no jeito já um vídeo para a gente passar, muito interessante, que a gente achou aqui nas redes sociais, e conta um pouquinho aí da história da doutora. Olha! Ai, gente! Ai, ai, ai. Vocês querem me fazer chorar. E olha a alegria de quem acabou de receber os certificados de LAU 2025 da Latin American Quality Institute. Certificados, o troféu e as medalhas. Esse reconhecimento internacional reafirma o nosso compromisso com a excelência jurídica, a inovação constante e o atendimento verdadeiramente humanizado. Gente, que delícia! Que delícia, que delícia. Doutora, agora eu quero que a senhora fale um pouco para a gente. A doutora Tatiane nasceu onde? Claro. Oriunda aí de qual região? Conta para a gente. Eu sou cuiabana, né? Sou cuiabana, sou... o pessoal brinca, né? Que povo de quem você é, né? Quem é de Cuiabá não é assim? Não é assim, povo de quem? Você vê. A minha família é Paz de Barros, né? E Pedroso de Barros. Então, uma família bem antiga aqui, né, de Cuiabá, e uma família gigante, uma família enorme, e como diz aí, né, o vídeo, realmente, assim, o que é interessante é que eu sempre quis ser advogada. Desde criança, assim, estudei no Coração de Jesus, na 8ª série lá. Eu também estudei lá. Estudei lá, né? Eu queria ser advogada, né? As pessoas perguntavam, eu já queria ser advogada. Então, não tinha outra profissão que eu queria sempre ser. aquela criança que estava em defesa do outro. Como é que sempre aquela criança que estava na frente, que estava na liderança, que estava ali no meio das atitudes, de tudo da escola, eu estava sempre ali no meio, né? E isso aí
fiz direito. Minha família também tem muitos advogados, né? Então, foi mais fácil, vamos dizer assim, né? Por a gente estar numa família que já tem pessoas na área jurídica, mas, de qualquer forma, não é assim fácil, como que eu posso dizer, quando você sai da faculdade, né? Porque você sai da faculdade cheia de planos, de sonhos, e muitas vezes a faculdade ela não te traz na prática o que você precisa entender. Exatamente. Então, eu vim me formei em 2001, né, 2001/2, e tenho aí 23 anos, né, já de advocacia, e fui me especializando. Sim, né? Fui me especializando. E assim, a área que eu me apaixonei foi a área de família, de sucessões, né? E fiz especialização em Portugal, em Coimbra, na Universidade de Coimbra. E hoje o escritório, ele tem, né, a minha, né, área de atuação ficou na área de família e sucessões, penal, criminal, né, e também agronegócio, porque eu me mudei para Sorriso, né, há 8 anos. Eu sou casada com um militar, um coronel da polícia, e ele foi fundar, né, inaugurar o CIOPAER, que é o Centro de Operações Aéreas da Polícia Militar, de helicópteros, né, que tem aqui, e ele foi inaugurar, que seria o primeiro polo em Sorriso. E ele foi para lá, tem 8 anos, e aí a gente montou o escritório lá, apaixonamos na cidade de Sorriso, né? E hoje eu moro em Sorriso, mas mantenho o escritório de advocacia aqui, né? Então meus laços, né, continuam aqui, clientes continuam, né? Meus clientes, graças a Deus, todos continuam aqui sendo atendidos, e eu venho uma vez por mês em Cuiabá para fazer esses atendimentos, às vezes audiências, enfim, o que precisa ser despachado aqui em Cuiabá, né? E mantemos esse escritório aqui. E a área de família e sucessões, gente, assim, é uma área que eu sou a mais, assim, do meu coração, né, Elisângela? Porque você trata de acolhimento, você fala de escuta, você fala de empatia, né? Então, a gente tem esse diferencial, realmente, de acolher a mulher, né, que chega muitas vezes no escritório abalada, que chega muitas vezes no escritório já sem esperança, né, já tão machucada, né, e a gente faz esse acolhimento, a gente faz esse papel aí diferenciado, né, para realmente buscar o que é de direito. E aí eu atuo nessas áreas, em Sorriso, como eu disse, atuo no direito do agronegócio, que né, Sorriso é a capital aí do agro, né? Capital do agro, então a gente atua, né, em Sorriso no agro. Mas assim, o escritório tem uma ampla área de atuação, né? Os outros advogados que trabalham no escritório atuam em direito empresarial, direito tributário, né? Então já tem uma ampla área de atuação, e temos também escritório em Brasília, né? Onde a gente sabe que os processos daqui acabam indo para Brasília, né? Para serem ali despachados, né? Enfim, prevalecer aí o direito, né, dos clientes. Então, a gente tem escritório aqui em Sorriso e em Brasília. Tem algum fato, uma experiência que marcou no direito de família, alguma coisa que a senhora possa falar, isso aqui aconteceu, fiz parte, foi algo que realmente marcou? Tem vários, né? Tem várias situações que marcam, né? Mas, assim, a gente ganhar, né, aquela briga, porque, assim, hoje, eu falo sempre, Elisângela, que o tribunal foi para essa linha, o nosso escritório também atua muito nessa linha da conciliação, né, da mediação, mas tem situações que, infelizmente,
a gente não consegue avançar, por mais que a gente queira fazer a mediação, esteja disposto a conciliar, que é o que eu acho fundamental, ainda mais em área de família, né? Eu falo sempre, área de família, você envolve crianças, Sim. você envolve sentimentos, você envolve emoções, né? Afeto. E você tem que ter o equilíbrio para você trabalhar ali na área da família. Você tem que ter essa empatia de quem está sendo envolvido. Então, a melhor forma em um divórcio, em uma pensão, em uma guarda, é você ter esse cuidado, essa empatia e tentar resolver de forma amigável. Sim. Sempre. Mas às vezes não dá. Né? Tem situações que, infelizmente, a gente não consegue avançar nessa linha de mediação. Né? Então, no escritório já teve vários casos que a gente, de clientes que chegaram no escritório realmente, como eu disse, machucadas, né? De, às vezes, parceiros passar todos os bens, desviar tudo, né? E ela chega, doutora, eu não tenho nada, eu não tenho. E muitas vezes a mulher, ela larga, vamos dizer assim, de uma carreira. Ela larga, às vezes, de uma vida para viver em função da família, para viver em função do marido, para viver em função do filho. E muitas vezes ela não sabe realmente como que está sendo construído esse patrimônio. Muitas vezes ela não sabe realmente como que esse patrimônio, o que ela tem. Sabe? Então, sofre violência patrimonial, sofre às vezes violência doméstica calada, né? Porque, infelizmente, Elisângela, a gente ainda tem aquela cultura muito machista. Ainda temos isso no Brasil, que está enraizado, essa cultura, que a mulher, às vezes, ela se sente a errada. Ela é a vítima, sim, mas ela se sente errada. Ela acha que ela está errada e acaba deixando sofrer vários tipos de violação, vários tipos de violência, né, doméstica, por ela não entender o papel dela, por ela não entender a grandeza dela, por ela não se compreender. Ela não consegue entender ali devolver para os clientes, né, o que realmente importa, né, que é uma vida mais tranquila, porque se você viveu 20, 30, 15 anos com uma pessoa e ajudou essa pessoa, e tem clientes aí que viveu 40, 50, né? É uma vida. Uma vida. Esses dias eu dei uma entrevista ali em Sorriso, falando sobre o divórcio cinza. Aí todo mundo, o que é isso? O que é isso? Divórcio cinza, né? Todo mundo, o que é divórcio cinza? Eu falei, divórcio cinza. E aqui cabe a gente falar sobre isso. O divórcio cinza é aquele divórcio dos casais maduros, né? Os grisalhos. A gente fala os casais grisalhos e é por isso o divórcio cinza, né? Por causa do cabelo. A gente fala os casais grisalhos. Porque antigamente você não via. Entendeu? Não era. Você não via casais de longa data, 30, 40, 50 anos de matrimônio separando. Não existia isso. Eu tenho observado isso. Sim. E o que está motivando agora a acontecer isso? Exatamente. E aí a entrevista era para isso, né? O que está motivando? O que está acontecendo? É que hoje as mulheres estão tendo mais acesso às informações. Sim. As mulheres estão conseguindo compreender o seu papel. E as mulheres estão se bastando. As mulheres estão entendendo que elas podem estar onde ela quiser. As mulheres estão entendendo que elas precisam trabalhar e se sustentar, que ela não precisa de ninguém ali, que ela quer um companheiro para seguir junto, não para puxá-la para baixo, que ela quer ser alguém, que ela quer fazer parte da sociedade, que ela quer fazer um diferencial na vida de alguém. E as mulheres estão buscando isso, estão se empoderando de verdade.
né? E quando elas se empoderam, elas percebem quem elas são, o que elas são de valor, e elas já não aceitam mais viver em um casamento fracassado. Elas já não aceitam mais viver naquele casamento meia boca. Aquele casamento onde não tem mais amor. Onde elas estão ali pelos filhos, somente pelos filhos. Elas já não querem mais isso. Elas querem realmente se libertar. E aí é a hora que muitos estão divorciando. Então, tivemos muito... né, casamentos, divórcios grisalhos, né, que a gente fala divórcio cinza, né? Tivemos muito divórcio cinza dessa faixa 50 a mais, né, que vem sendo recorrente realmente no judiciário. Olha só, olha que é praticamente uma temática que é uma novidade. Tiago, eu vou até pedir para você antecipar um vídeo, que era o último, o terceiro, para a gente passar e debater um pouco nesse assunto, já que a gente entrou um pouco sobre a violência contra a mulher. Já está no jeito aí, Tiago? Vamos soltar. Violência invisível também machuca. A sua dor é real e o seu direito é legítimo. Violência invisível também machuca. A sua dor é real e o seu direito é legítimo. Você não... Violência invisível também machuca. A sua dor é real e o seu direito é legítimo. Você não está exagerando. Você está vivendo uma violência invisível. Violência invisível também machuca. A sua dor é real. Doutora, eu queria que a senhora diferenciasse para a gente, como segue lá no vídeo, sobre a questão de violência psicológica, violência patrimonial. A gente viu que hoje a mulher, então, passou a ter um entendimento um pouco a mais do seu posicionamento. As mulheres já não são mais as mesmas. Hoje é uma mulher de 50 a mais, entende seu posicionamento, entende que a gente tem um tempo de vida até mais extenso mesmo, que a gente pode ter outras oportunidades. Pode viver, né? Pode viver. A gente pode ter uma vida. Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre isso, a violência patrimonial e a violência psicológica também. A violência, Elisângela, a violência doméstica, vamos falando já dela em geral, ela é uma violência que às vezes as mulheres acreditam, né? Nossa, violência doméstica, mas eu não apanhei, né? Ele não me bateu. Então, eu não estou sofrendo violência doméstica. Mas a violência doméstica é muito maior que você apanhar. É lógico que a agressão faz parte da violência doméstica, mas existe, e a patrimonial ela está inclusa, ela está dentro da violência doméstica, né? A violência patrimonial, a violência psicológica, né? Que são violências que às vezes a mulher passa de forma invisível, por isso que eu trago isso nesse vídeo. De forma invisível, por quê? Porque muitas vezes ela não sabe que ela está sofrendo violência psicológica, ela não sabe que ela está sofrendo violência patrimonial, né? E qual que é a diferença? A violência psicológica é aquela violência recorrente em que o homem, ele tenta diminuir a mulher. Não entra violência física, que muitas vezes a mulher fica com aquilo na cabeça. Não, é violência chegar a um ponto de agressão. Não, é violência do mesmo jeito, né? Mas não é agressão física. Mas é uma violência psicológica que, como eu disse, invisível, mas que dói muito. Porque você já imaginou, você tá ali com um parceiro que te diminui o tempo todo. Você é burra, você não serve pra nada. Nossa, você fez de errado de novo. Aí crítica, todo dia critica você. Isso é uma violência. Isso é uma violência. E as mulheres não entendem. E às vezes até defendem. Né? Já teve várias, às vezes chega no escritório, mas ele estava nervoso. Ele só me empurrou, ele estava nervoso, ele nunca vai ter coragem de fazer nada disso. Aí você vai conversando, você vai vendo que são agressões que ela vem passando já há muito tempo, que não é só empurrão, que é a violência psicológica, porque ele agride, ele xinga, ele humilha, ele desrespeita. Isso tudo é violência psicológica. E a violência patrimonial? A violência patrimonial é o que a gente estava falando anteriormente. É uma violência onde você não sabe nem onde está o seu dinheiro.
Sim. Você não sabe, você às vezes esconde. Eu já tive... É o que a senhora acabou de falar. Muitas mulheres, elas estão dentro de um relacionamento tóxico, mas elas não têm nem ideia do que está sendo feito com o seu nome, do que está sendo feito dentro daquele relacionamento. não sabem. Não entendem. Não sabem por quê? Porque delegam para o marido muitas vezes. Muitas vezes, não é nem que elas delegam, elas querem participar, mas ele não deixa. Ele não deixa, né? E tem muitos. A patrimonial, a violência patrimonial, ela não só agride a mulher e ofende, mas ele pode, vamos supor, esconder documentos. Sim. Já teve clientes que chegou que ela não tinha RG, ela não tinha CPF, porque ele escondia os documentos dela dentro de casa. Ele escondia. Ele ficava com todos os documentos e ela não sabia onde que estava. Os documentos dela. Entendeu? Então, assim, isso é uma violência patrimonial, né? A parte dos negócios, você não saber o que está acontecendo, o que ele está fazendo com o seu nome. Muitas mulheres só chegam e assinam o papel, o documento. Assina aqui, porque casada em comunhão parcial ou comunhão. Assina aqui, assina sem nem saber o que está assinando, né? Então, ou seja, e graças a Deus, né, Elisângela? Que essa realidade a gente está mudando. Sim. E muito. E hoje as mulheres, elas estão, além de se empoderando, elas estão querendo entender os seus direitos. Elas querem participar. Elas querem estar, elas querem saber, elas querem ter informações que realmente façam diferença na vida dela. E a gente estava até conversando, né, anteriormente, antes de começar o podcast, como que é importante a advocacia os advogados trazer isso para a sociedade. Porque um artigo que você faz, uma informação que você leva, você pode estar salvando uma vida. Então, como é importante a gente estar trazendo esse tipo de informação. É por isso que a gente faz esses artigos, né? Artigos informativos mesmo, para realmente levar para a sociedade o que é o seu direito, o que você precisa saber. Né? Você, mulher, o que você precisa entender, né? De violência patrimonial, de violência doméstica, de violência psicológica. Né? Que muitas mulheres sofrem e anteriormente também sofriam nem tendo esse entendimento. Não, antigamente não existia esse entendimento. Há uma lei que ampara nessa questão da violência patrimonial? Sim, temos a lei que ampara a violência doméstica, né? Sim. Então, a própria lei da violência doméstica já ampara toda esses requisitos da violência patrimonial, porque, como eu te disse, a violência doméstica, ela engloba tudo. Sim. A violência doméstica não é só a agressão, a violência física faz parte da violência doméstica, mas tem a patrimonial, tem a psicológica, né? Então, todas essas são violências que estão dentro da violência doméstica e já são abrangidas aí pela lei da violência doméstica. Né? Ok. Nós vamos dar uma paradinha agora. Vou pedir para o Tiago já preparar aí o vídeo Conhece a Sâmara Seguros, gente? Sâmara Seguros, eu vou passar o vídeo dela para você que precisa de seguro. Ai, legal. A empresa dela já está com 20 anos, doutora. E é 100% mulheres que trabalham lá dentro. É um trabalho lindo, maravilhoso que elas fazem lá, em termos de consórcio, de seguro, super indico. Olha. Aí vou indicar para... Você acha que é difícil ser sorteada no consórcio? Pois bem, nossa consorciada foi sorteada essa semana no consórcio dela. Ela foi contemplada pelo sorteio. Você acha que é difícil ser sorteada no consórcio? Pois bem, nossa consorciada foi sorteada. Você acha que é difícil ser sorteada no consórcio? Pois bem, nossa consorciada foi sorteada essa semana no consórcio dela. Ela foi contemplada pelo sorteio. Acredite! Mas se você tiver pressa, você também tem a opção de dar o lance fixo ou o lance embutido. E você ainda tem também o recurso de usar o lance embutido.
usar o dinheiro da própria carta para alavancar o percentual do seu lance, para ser um lance mais assertivo. Então, não deixe para amanhã, faça um consórcio agora, faça hoje, porque daqui a pouco já é final do ano e você não fez nada, não tirou os seus sonhos do papel. Então, fale comigo, eu tenho uma proposta boa para você. Então, isso aí, para você que está em busca de um seguro, está em busca de um consórcio, pode entrar lá no site Plenário Mato Grosso, que a gente já está com um link direto lá para a Sâmara Seguros. Quero deixar um abraço para a Sâmara e também lá para o pessoal que trabalha, para a equipe de lá. Parabéns. E o outro parceiro nosso também é a Metal Gradiente, para você que está em busca de equipamentos, instrumentos, nossos microfones. Super bem atendida lá, né? Até esses microfones são de lá, né? Então, é isso aí. A gente vai parar 2 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta. Segura aí que a gente só vai tomar uma água. E a gente já vai voltar aí para a questão do feminicídio, né? Que hoje o Mato Grosso está aí à frente no ranking. É um dos estados mais perigosos aí para a mulher viver, né? Então, daqui a pouco a gente volta aí com esse tema e outros temas aí bem interessantes. E já estamos de volta aqui no podcast Ponto de Corte com a doutora Tatiane Barros Ramalho. E a gente já vai voltando aí com o tema. Estávamos falando anteriormente sobre a questão de alguns tipos de violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica. E hoje, Mato Grosso, aqui eu anotei alguns dados, doutora Tatiane, em 2023 foram 46 feminicídios em Mato Grosso contabilizados. E 2024 aumentou, foi para 47. Edilei estava falando que até o presente momento desse ano já estamos em quantos feminicídios? 25 feminicídios até de janeiro até junho desse ano agora. E nós estávamos compartilhando aqui também o caso, né, do feminicídio, né, Edilei? Nós estávamos até falando em questão do feminicídio que Mato Grosso também está muito... Assim, alarmante, o índice está muito grande, né? Está muito preocupante a questão disso aí. E assim, né, Elisângela, Ednei, o feminicídio, ele não acontece por acaso. Eu queria questionar a doutora até em questão por exemplo, do caso que nós tivemos na família. Até minha irmã fez umas 2 vezes a medida protetiva e não avançou. Não avançou. Tipo, assim, eu penso que assim, a medida protetiva, acho que também não, assim, o Estado, os órgãos competentes, acho que poderia ser mais firme, né? A gente está, além de ser alarmante o índice de feminicídio no estado, o que a gente fica chocada além da crueldade, é claro, é a penalidade mesmo. O agressor não ter medo do poder judiciário, não ter medo da mão da justiça. Por que acontece isso, Elisângela? Porque realmente não tem esse medo. Não tem, né? E sim, não tem esse medo, vamos ser sinceros, né? É uma das penalidades maiores. O feminicídio vai de 20 a 40 anos de reclusão, mas ainda assim... Ainda tem... ainda assim ele vai lá, ele mata a mulher na frente dos filhos. Isso. Na frente dos filhos, quando não mata os filhos, né? Sim. Mata a mulher na frente dos filhos, porque eles não temem, eles não têm medo, eles não temem a impunidade, eles acham que vai ficar impunes, acham que vai cumprir 5, 6 anos e sai, né? E isso é um absurdo. Então, assim, eu entendo que o feminicídio,
ele, como eu disse, não é isolado, não é à toa que acontece, ele dá indícios, e aí a gente estava falando sobre isso aqui, sobre violência doméstica. O feminicídio, ele dá indícios, e a mulher tem que ficar atenta. Não existe brincadeira, vou te matar. Não existe brincadeira, se você largar, eu não vou te deixar em paz. Se você me largar, você vai ver. Tudo isso aí quer dizer que é um indício, então. São indícios que você não pode deixar para trás. Achar que não vai fazer. Ele não vai ter coragem. Ele me ama, ele não vai ter coragem de machucar nossos filhos. Ele não vai ter coragem. Entendeu? Porque assim, se você... O homem que agride, o homem que te xinga, o homem que te comete qualquer tipo de agressão, desde a verbal, você tem que ficar preocupado. Você tem que ficar preocupado. Tem que acender as antenas. E já procurar medidas protetivas. Medidas protetivas. Muitas mulheres não procuram. Muitas até tiram as medidas protetivas, tá? Então, ou seja, ela tinha uma medida protetiva, ela estava sendo ali monitorada, porque hoje existe botão do pânico, hoje existem vários fatores para trazer essa defesa, né, para a mulher, né? E às vezes a mulher acaba ela retirando a medida. Mas na sua observação, quando a mulher retira essas, por exemplo, essas acusações, é porque ela tem dó ou porque acha que tem fica naquela intenção assim que o marido vai lá na frente mudou, vai mudar. Mudou, né? Muitas das vezes, além da pressão dele, porque é a pressão dele ali. Não vou fazer mais, né? Tem todas esses artifícios. Não vou fazer, a mulher às vezes gosta e acaba se envolvendo ali, acreditando. Porque a gente existe vários tipos de situações onde as mulheres, elas acabam, muitas das vezes, a gente estava falando de violência patrimonial, muitas das vezes a mulher não denuncia exatamente por ter uma dependência financeira, por ter uma dependência emocional desse parceiro, né? Então ela acaba não denunciando. E aí eu falo, já não é só no caso de agressão, até de abusos contra as crianças e adolescentes. Quantas vezes, Elisângela? Quantas vezes? E isso me doía muito, porque eu me entrego com alma, com coração nos projetos que eu faço. Né? Eu participei 15 anos da OAB como conselheira estadual, como presidente da Comissão de Infância e Juventude, e era um trabalho voluntário e de alma, de entrega. E quantas vezes chegavam ali, porque como a comissão era muito atuante na OAB, era uma comissão muito atuante, então a gente participava com o Ministério Público, com o governo, com todas as instituições, com o SEDECA, que é o Conselho Estadual de Defesa da Criança, nós tínhamos cadeira lá. Então, em todos os ambientes estavam ali a Comissão de Infância da OAB, a qual eu era presidente. 15 anos que eu fiquei ali nessa cadeira. Quanta coisa chegava pra gente. Porque, às vezes, eles viam uma palestra nossa, porque a gente era ativa mesmo, de ir pra escola, de ir na escola, de falar com as crianças, de falar o que é um abuso sexual, o que é uma violação de direito. Então, a gente ia nas escolas, levava para a criança a informação, né? Então, muitas das vezes, a sociedade tinha um elo muito forte com a Comissão da Infância, e nos procurava com relatos, com processos. E era cada absurdo que a gente via ali, de a criança sendo abusada e a mãe conivente. A mãe sabendo e deixando. Né? Então, são tantas coisas que é por isso a importância da patrulha em Riborel. Sim. É por isso a importância dessa patrulha em Riborel, uma patrulha criada, né, pelo Dr. Jamilson Haddad, onde a gente entrou ali como coautoria nessa patrulha, né, para realmente trazer essa defesa na prática para as crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica. Né? Você vê aí 47 vidas, né, de mães.
E essas 47 crianças estão órfãs? Entendeu? Estão órfãs de mãe, órfãos às vezes do próprio pai, porque o pai é o abusador, o pai é o agressor, está preso. Entendeu? Então, assim, a sociedade, ela precisa falar. Nós precisamos acolher. Fala um pouco mais sobre essa questão da lei em Borel também. Da patrulha. Isso, da patrulha. Foi uma criação da OAB, a senhora esteve à frente. Como é que aconteceu tudo isso aí? Como que aconteceu? Foi maravilhoso. Eu tinha acabado de sair a lei em Borel, né? Tinha acabado de sair a lei em Borel no Brasil, que foi aquela criança, vamos relembrar, né? O Henry foi aquela criança que foi morta pelo padrasto no Rio de Janeiro, né? Que agrediu e matou essa criança de tanto espancar, né? Então, dessa criança em Borel, dessa situação de agressão doméstica dentro de casa, nasceu a lei em Borel. E eu estava fazendo um seminário dentro da OAB, da Comissão da Infância, né? E a gente tem os parceiros, que é o Ministério Público, que é o Poder Judiciário. E eu convidei o Dr. Jamilson para ser palestrante e falar sobre o Henry Borel, sobre essa questão de alienação parental, sobre a questão de violência no lar, né? E eu convidei o Dr. Jamilson. E lá no meio da palestra, eu participei da mesa com ele, eu era debatedora dele na mesa. E no meio da palestra, ele teve a ideia, ele falou assim, e aqui eu estou pensando, doutora, vamos criar uma patrulha? Vamos criar a patrulha Henry Borel. O que vocês acham assim? Do nada. Assim. Do nada. Vamos criar a patrulha Henry Borel. Tinha muitos militares ali no auditório, né? Muita sociedade, todo o conselho tutelar. Porque assim, quando a gente fazia os eventos, Elisângela, o que era nosso foco? Era realmente trazer a rede de proteção. Né? Trazer toda essa rede de proteção. Porque caminhando sozinho, você não vai a lugar nenhum. Sim. Você tem que estar em grupo, você tem que estar unido, né, para você conseguir ir além. Então, você tem que trazer o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o governo, tem que trabalhar todo mundo junto, a OAB, que é o braço da sociedade. E aí, ele teve essa ideia, por aclamação, todo mundo levantou, bateu palma, vamos tirar essa ideia do papel? Falei, vamos. Aí, juntos, fizemos o projeto de lei, né? Na época, a deputada Janaína Riva acolheu esse projeto, abraçou esse projeto, e o governador Mauro Mendes, nosso governador, sancionou essa patrulha Henry Borel, que hoje ela é uma lei estadual, patrulha Henry Borel. Mas em questão dessa lei aí, como é que está sendo a divulgação dela? Está em todas as escolas? Como é que funciona? Já ia até falar isso também. A patrulha. Porque às vezes a pessoa fala, tá, legal, ótimo, criou a patrulha Henry Borel, mas para que serve? Qual que é a função da patrulha Henry Borel? Fica com essas dúvidas. A patrulha Henry Borel, ela vem para fazer o trabalho que a patrulha Maria da Penha faz. Sim. A patrulha Maria da Penha, ela atende mulheres vítimas de violência doméstica. A patrulha Henry Borel, ela vai atender crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então, a patrulha, ela é aquele trabalho policial mesmo, aquele trabalho ostensivo. Ou seja, é aquela patrulha que ela vai visitar. Por exemplo, o Conselho Tutelar recebeu uma notificação que na casa de fulano de tal, né, está tendo muita agressão, que a criança está com sintomas de maus tratos, né, ou um castigo imoderado, ou enfim, ou sendo abusada. O conselho recebe essa denúncia. Passaria a denúncia. A patrulha Henry Borel iria fazer o atendimento daquela criança, daquela família. Vai até o local. Chega ali. E aí, realmente, vai diagnosticar que está tendo agressão, não está tendo? Só que se estiver tendo, o agressor já vai ficar o quê? Peraí. Né? Veio aqui a polícia, estão de olho aqui, estão rodando aqui, né? Então, assim, é uma forma de você estar tentando coibir que um crime aconteça. E ela funcionaria junto com a patrulha. A nossa ideia, desde o lançamento, Elisângela, da patrulha,
foi trabalhar em conjunto com a Patrulha Maria da Penha. Sim. Até porque nós sabemos que realmente existia um déficit aí de policiais, né, para criar uma patrulha, uma outra viatura. Então, como a Patrulha Maria da Penha, ela já atende mulheres vítimas de violência e são policiais que fazem esse atendimento até para ter esse acolhimento, né, até para ter essa empatia ali, essa escuta dessa vítima de violência, que é a mulher, faria o atendimento da criança e do adolescente também. Então, a ideia inicial sempre foi essa, né? Sim. E a gente hoje quer que realmente essa patrulha, ela saia do papel. E essa patrulha realmente venha trazer resultados para a sociedade, né? Porque quantas crianças e adolescentes são vítimas de violência dentro da sua casa, dentro do lar, pelo seu padrasto, pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu tio. São muitas. Inclusive, os casos de abusos contra crianças e adolescentes acontecem dentro da casa. Não é um estranho que abusa. É as pessoas próximas, né? São as pessoas próximas que têm a credibilidade da criança, que têm a confiança dessa criança. Hoje, então, fica o quê? A reivindicação aí para o poder público cobrar a vigência da lei. Vamos colocar em prática, né? A Patrulha Riborel é maravilhosa, é uma patrulha que vem realmente para ajudar a nossa sociedade a coibir esses abusos, essas violações contra crianças e adolescentes, que, como eu disse para você, me dói muito, porque é uma pauta que eu abracei, que eu acolhi com muito amor em mais de 15 anos. Não estou na OAB, mas estou no IMAN, que é o Instituto Mato Grossense de Advocacia Network, na comissão de infância desse instituto, que é muito importante, e lá a gente está dando continuidade nesse trabalho. Estamos fazendo as palestras nas escolas, estamos indo lá levando para a criança, para o adolescente, quais são os seus direitos. Porque muitas crianças, Elisângela, e me dói falar isso, não sabem o que é um abuso sexual. Não sabem. Pensam que o toque não é abuso. E o abuso sexual inicia com o toque. Sim. Inicia com essas carícias que vão transformando, que vão prolongando e que realmente vem ser, né, o abuso de uma forma realmente mais complexa, né? E hoje as nossas crianças estão muito vulneráveis. Além da questão de dentro de casa, a gente vê o cyberbullying também. Que muitas vezes as crianças são posicionadas, são expostas também sexualmente, através de suas imagens, são induzidas ao suicídio, são induzidas a praticar também outras práticas também dentro de casa, e isso vem através da internet. E nossas crianças precisam ser protegidas, precisam ser orientadas. E aqui, super importante essa sua fala, porque aqui vai uma orientação para os pais. Uma orientação, os pais precisam estar atentos com os seus filhos. A internet é uma rede mundial. Você não sabe com quem o seu filho está teclando do outro lado. Sim. Pode ser um abusador, né? Pode ser uma pessoa desses grupos de facções que instigam a criança a praticar suicídio, a praticar cortes, né? Enfim, falam muito da questão de bullying mesmo, né? E tem crianças, tem adolescentes que, como você disse, já tentaram até suicídio por causa disso. Sim. Por causa de rede social. Sim. Então, os pais precisam, vale um alerta, os pais precisam ter controle o que o seu filho está assistindo, com quem o seu filho está teclando nas redes sociais. É um fato aí, a gente deixa o alerta, foi muito pertinente, doutora, e logo mais a gente vai até convidar para um próximo bate-papo para a gente focar nesse assunto aí que é muito interessante. Mas a doutora Tatiana é presidente do Instituto Mato Grossense da Advocacia Network, que neste mês já está completando 3 anos, né, doutora? Conta pra gente como é que começou o Instituto, da onde é que surgiu a ideia,
os trabalhos que hoje o Instituto realiza. Ai, com o maior prazer. O IMAN é assim, é a menina dos meus olhos, né? Porque há 3 anos atrás, eu e a doutora Ana Lúcia Ricardi, primeiramente, né? Eu e a doutora Ana Lúcia Ricardi, e após veio a doutora Dinair também, né? Que é nossa fundadora. Nós fundamos o IMAN, que é um Instituto Mato Grossense de Advocacia Network. O Thiago deixou aqui Aí, até... já Ai, que lindo. Brasil, Elisângela, né, que vem trazer essa questão do network entre a advocacia, né? Porque hoje o que a gente vê muito, tá muito em alta, né? Network, tá muito evidente network, Sim. né? Mas e o que é network? Né? O network é essa rede de contatos. Sim. Uma rede de contatos de excelência, né? Uma troca de experiências com qualidade, né? Porque não é a advocacia, qualquer área, e a advocacia, que é uma empresa, porque o advogado ele precisa enxergar a advocacia como uma empresa, né? E a gente teve essa ideia de trazer o quê? Conexão para os advogados. Então, o IMAN nasceu com o objetivo de criar conexão, de criar redes de parceria, de criar uma advocacia de excelência, né? Uma advocacia em que a gente consiga fazer uma rede, ter uma rede poderosa de contatos, ter uma rede poderosa de trocas de experiência, de networking. Então, hoje no IMAN, nós temos mais de centena de advogados associados. O IMAN é um instituto estadual, né? O IMAN é só hoje o nosso estatuto registrado em cartório, apenas para advogados do estado de Mato Grosso. Temos advogados de todas as cidades dentro do IMAN praticamente. Como eu disse, mais de centena de advogados associados para fazer com esse objetivo em comum de ter aí uma rede conectada, uma rede de networking, uma rede de excelência, onde a gente faz congressos, onde a gente faz podcast, onde temos várias comissões temáticas, comissão da mulher, comissão de ambiental, comissão do agronegócio, comissão de família, comissão de tributário, todas as comissões dentro do IMAN fazendo trabalho ali de cada nicho, né? Cada comissão desenvolvendo trabalho ligado à área que atua. Então, assim, o IMAN faz aniversário agora domingo, né? Dia 6. Olha só, parabéns. Obrigada, faz aniversário agora domingo, dia 6. E para mim, assim, é uma alegria, é uma honra, né? A gente ter aí idealizado, fundado um instituto que hoje ele vem ser também um apoio para a sociedade, né? E um instituto que, como você disse, saiu na revista Caras e eu fiquei super feliz porque a gente não esperava. E assim, a revista procurou, falando do IMAN, né? Falando, olha, a gente está vendo aqui um instituto, que é instituto de network na advocacia? Super legal isso. E aí eles queriam entender, inovação, eles queriam entender essa inovação. E aí eles convidaram, falaram, olha, se você quiser, o espaço está aberto para vocês trazerem o que é esse instituto e sair na revista Caras. Credibilidade, e o IMAN acabou saindo aí nessa revista e eu fiquei muito feliz, um presente aí para o IMAN. E o IMAN acaba sendo um suporte também para os advogados iniciantes também. Que linda, né? Que maravilhosa a sua pergunta. Sim. Porque eu ia falar isso e acabamos, né? Tanta coisa que a gente acaba... Exatamente. Dentro do IMAN, o que é o legal? Temos os advogados experientes e os jovens advogados. Entendeu? Em conexão. Então, ou seja, ali temos advogados muito experientes, advogados com 30, 40 anos de advocacia, inclusive o nosso diretor institucional, um abraço para você, Fayad. O nosso diretor institucional do IMAN é o Dr. Francisco Anis Fayad, né? Nosso presidente, ex-presidente da OAB, eu falo meu eterno presidente, Sim. né? E Fayad é o nosso diretor institucional e é um gigante na advocacia, Sim. né? Está ali no IMAN e eu estou trazendo o nome dele para trazer a experiência em conjunto, andando junto com os
jovens advogados, né? Então, isso é a inovação, isso é você crescer, isso é você dar oportunidades, porque o IMAM, a gente quer dar exatamente isso, oportunidade para todos os advogados crescerem de forma saudável, entenderem o quanto é importante você ter uma rede de conexão forte, uma rede de conexão de excelência, você ter parceiros na advocacia, porque a gente sai, gente, da universidade, isso a gente não tem a gente estava falando sobre isso, a gente não tem na prática isso. Isso a gente não aprende na prática, como fazer network de qualidade. Como você vai trabalhar a advocacia de qualidade? Isso a gente na prática a gente não tem. Então o IMAM vem trazer isso de uma forma muito bacana, né, para todos os advogados. E todos os advogados que quiserem conhecer o IMAM, é só acessar o nosso site. Olha só, que maravilha. Gente, a gente já chegou aí. Já, né? Muito rápido. Uma hora que passou assim. Muito rápido, doutora Tatiane. Olha, foi um prazer tê-la aqui conosco. Realmente foi um bate-papo aí cheio de informação. A gente pôde conhecer agora o trabalho do IMAM um pouco mais. E quero dizer que a gente está à disposição. Tanto o site Plenário Mato Grosso, como o grupo também TV Jurídica está à disposição da senhora, também do IMAM. É um trabalho muito, assim, de excelência. E pessoas assim como a senhora que a gente faz, tem mesmo uma grata satisfação em trazer e estar aqui conosco, né, Ednei? É isso mesmo, né? A gente fica até elogiado, né, em questão de ver tantas informações, e foi um prazer você estar participando aqui conosco. Oi, gente, eu que agradeço, assim, fica à de vontade, coração. Se quiser passar mais alguma informação também aqui. Eu agradeço de coração esse acolhimento, esse espaço, adorei conhecer vocês. E, assim, com certeza, se vocês derem essa abertura, aí nós temos vários associados do IMAM que podem vir falar, por exemplo, de direito digital, que pode vir falar de direito de LGPD, que pode vir falar de compliance, que pode vir falar de direito ambiental, quais são as mudanças do agro, né? Então, nós temos aí diversos advogados de excelência que estão dentro do IMAM e que, com certeza, querem passar essas informações para a sociedade. Então, eu fico muito feliz dessa abertura, né, desse espaço, e trazer um pouquinho sobre a Patrulha em Riborel, né, sobre essas questões de feminicídio e a atuação realmente nas áreas que a gente ama, né? Então, eu estou lisonjeada de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Então, vocês ficaram aí com o podcast Ponto de Corte e nós aguardamos aí vocês aqui conosco na próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.